Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais uma semana, graças a Deus por mais um dia que Ele nos tem dado. Sim, aquele abraço a vocês, que essa semana seja uma semana de vitória. Uma semana curta, né? Porque temos aí o feriado no dia 15. Alguns poderão usufruir dessa folga extra aí, viajando, passeando, descansando. E que em tudo o Senhor esteja com você, descansando, passeando. E para aqueles que também deverão ficar em casa, deverão estar trabalhando, estarão ocupados, que Deus aí alcance vocês e te dê aí dias de paz, dias de felicidade, dias na presença do Senhor. Sim, aquele abraço. Estamos vencendo mais um ano, né? Já estamos aí em meados do mês de novembro e já chegando aí próximo já de 2019. Tudo isso eu olho com muita gratidão. Neizão, Deus te abençoe, meu irmão. Isso é firmeza. Tudo isso eu olho com muita gratidão ao Senhor, porque Ele em tudo Ele tem sido fiel e Ele tem nos permitido viver até esse momento e tem nos permitido com isso usufruir da graça, né? Nessa condição humana, num mundo tão difícil, tão cheio de confusão, tão cheio de problemas, né? Mas Ele ainda nos traz aí através do seu Espírito, da manifestação do seu Espírito, traz para nós a paz, traz para nós a alegria e traz também junto com isso o sucesso, as conquistas que nós vamos tendo aí nesse período. E isso tudo me faz ficar assim feliz, me faz agradecido ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Como o salmista dizia, e eu também digo, o que farei ao Senhor por tantos benefícios, por tantos e tantos benefícios? Então, da mesma forma que o salmista, só restou a ele agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por tantos benefícios, que você também possa, junto comigo, ter esse mesmo sentimento de gratidão e de louvor a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Bom, bora continuar. Nós estamos falando dos 10 mandamentos e nós já estamos no 9º mandamento. Estamos encerrando esse ciclo. Semana que vem nós já estaremos fechando mais esse projeto, né? Idealizado aí, vamos falar dos 10 mandamentos, vamos falar dos 10 mandamentos, dia 19, se eu não me engano, já é segunda-feira que vem, e aí nós falaremos sobre o 10º mandamento, e aí encerramos essa parte. Deus proverá o restante do ano, dos assuntos que nós trataremos. Hoje nós vamos falar sobre o 9º mandamento, e não dirás falso testemunho do seu próximo. Pensa aí, o que é falso testemunho? Não dirás falso testemunho do seu próximo. Pensando? É isso mesmo, tá certo. Tem um negócio aí que é muito legal, que se vacilar, todo mundo tá caindo. Fofoca. Cuidado com a fofoca. A fofoca faz parte de dar falso testemunho. Se fofoca fosse bom, não precisava fazer escondido, né? Se fofoca fosse coisa certa, a gente falava sempre na presença das pessoas. Mas a fofoca só é boa se o maior interessado ou a vítima não estiver sabendo, né? Aí é uma boa fofoca. Bom, esse mandamento não é um dos mais simples de a gente olhar e a gente lidar com ele. Ele é amplo, ele estende. Porque quando nós falamos só de falso testemunho, a gente tende aí a querer fechar como a contar uma mentira sobre alguém. Mas acredito que quando... Isso é pessoal, é teologia minha. Acredito que quando Deus deu os 10 mandamentos, o ser humano ainda não tinha
essa gama de definições psicológicas, sociais, de interpretação de texto. Acredito, se eu estiver enganado, você me perdoe, mas eu acredito que não tinha essa profundidade de interpretação. Então, quando Deus deu a ordem, Ele deu dessa forma: olha, não diga falso testemunho a respeito do teu próximo. Mas hoje nós temos aí outras denominações ou outros adjetivos que também servem para explicar essa questão do falso testemunho. Por exemplo, calúnia. O que é a calúnia? Quando você diz algo de alguém e aquilo não se confirma como verdade. Normalmente quando a gente diz que alguém fez alguma coisa que ele não fez. E aí entra na questão do falso testemunho. Eu separei um texto aqui para nós lermos que trata disso biblicamente. Provérbios de Salomão, fantástico Provérbios de Salomão, ensina sobre tudo. E ele diz lá em Provérbios 24, 28, ele diz o seguinte: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarás com os teus lábios? Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias por que enganarias com teus lábios? Normalmente as pessoas fazem calúnia. A calúnia é algo muito complexo. Por que se faz a calúnia, né? Até por que se chega a esse ponto de querer caluniar alguém? O que eu estou defendendo quando eu calunio alguém? É muito profundo fazer uma análise da questão, não só da situação em si, mas também da questão pessoal, né? de alguém, ou eu trazer para alguém, ou fazer de alguém, ou falar de alguém, e isso se transformar numa calúnia. E aí o prejuízo que se tem, essa pessoa tem em função da calúnia que contra ela foi cometida. Calúnia, então, também é um falso testemunho. Temos uma outra condição, uma outra figura, que é a difamação. Difamação, quando você atinge a moral, a honra através de uma mentira. Você diz que aquela pessoa, então, poderia ter feito, mas ela não fez. Ou dizer que ela é aquilo que ela não é. Né? Difamar é trocar, é mexer com a honra, é mexer com a moral daquela pessoa. Olha, ele não presta, mas como que não presta se você nem conhece ele? Você não andou com ele por aqueles caminhos. Mas é porque eu fiquei sabendo que ele fez isso, que ele é dessa forma. Cuidado. Em Provérbios 19, 5, nós temos um texto também que fala sobre isso. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Então temos aí duas figuras que mostram para nós o que o falso testemunho já traz aí na modernidade, nos dias atuais. Calúnia, a difamação fazem parte desse contexto de ser uma falsa testemunha contra alguém. Você já teve a oportunidade de defender alguém? Você já teve a oportunidade de defender alguém? Principalmente quando as questões são de calúnia e as questões são de difamação, acontece de que, às vezes, num círculo, as pessoas estão falando mal de alguém e você sabe que aquilo que estão dizendo não é uma verdade. Você sabe que aquilo que estão dizendo é uma mentira e aquilo só tem uma intenção. A intenção é prejudicar a outra pessoa. Lembre-se que eu não estou falando com relação a um grupo
que esteja argumentando sobre alguma coisa e que a finalidade maior é realmente buscar crescimento, é realmente buscar melhora, e isso vai ser dito para outra pessoa, isso vai ser conversado com as pessoas. Ou seja, se alguém falar de mim em função das minhas características, daquilo que eu já fiz e que seja verdade o que eu fiz, isso não é calúnia, é verdade o que eu fiz. Pode até parecer ser uma fofoca, pode até parecer ser, mas não é. É comentários que se faz a título de busca de procedimentos ou de comportamentos que existiram e que existem, e que se houver a necessidade de confronto, de apresentação, isso não seria um problema. Pode ser apresentado, pode ser conversado, pode ser confrontado. Agora, quando a gente fala que alguém está caluniando, é porque aquilo que ele está dizendo é uma mentira. Quando está difamando, é porque aquilo que ele está dizendo não é a verdade. Dentro desse aspecto, você sabe que aquilo é mentira, você sabe que aquilo não é verdade, como é que você tem se comportado? Tem um texto que é de Facebook. É texto de Facebook, mas é muito legal. E diz verdade. Ele diz assim: estavam falando mal de mim junto a você. Você sabe que aquilo que diziam não é verdade. E aí termina com uma pergunta: o que você fez a respeito? E a minha pergunta, a mesma pergunta eu faço para você. Estavam falando mal de mim. Você me conhece. O que você fez a respeito? A tendência humana, normalmente, de acordo com os ambientes, é de nós omitirmos. Falo, não vou entrar no mérito disso, porque não cabe a mim. Errado. Cabe a você sim. Se aquilo é uma mentira, se aquilo não é uma verdade, estão difamando, estão caluniando aquela pessoa que você conhece a respeito daquele assunto que você conhece, é difamação, é calúnia, e você tem a obrigação de se posicionar e falar: olha, pode parar, que isso não é verdade. Isso é uma mentira, isso é uma calúnia. Ele não fez isso, ele não é assim. Porque nós não podemos concordar com o errado e ser omisso na correção daquilo que está errado. Então você defender alguém que não tendo cometido aquilo que está sendo acusado, isso é nobre, isso é nobre, isso mostra que você tem boa moral, que você tem bom caráter. A mentira é também fazer ou dizer um falso testemunho, mentir sobre alguém. A mentira é algo terrível, né? O pai da mentira, a Bíblia fala que a Bíblia nos dá indicações muito graves e diretas. O pai da mentira é o inimigo. Ele é o pai da mentira. Tentou mentir para o próprio Cristo. Lembra aquela passagem que ele leva Cristo para o alto e fala: olha, se você me adorar, tudo isso eu te darei? Mentiroso, porque ele nunca teve nada. Nada do que foi criado era dele. Estava vendendo algo que não tinha nenhum poder de atuação. Então o inimigo é o pai da mentira. E quando nós nos submetemos a mentir, nos colocamos como filhos dele. E aí, para nós isso é muito grave como ser humano e como pessoas de Deus, como mulher de Deus, homem de Deus, isso é muito grave. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a nossa natureza, ela quer usar a mentira, muitas vezes, como uma válvula de escape. A mentira, ela serve para as pessoas como um caminho para não enfrentar, para não confrontar, para não tomar prejuízo. Muitas vezes as pessoas dizem uma mentira com medo de ter prejuízos. Mas não tem problema não, lá na frente será feita justiça, o próprio Deus fará justiça, o próprio Deus intervirá. Então, para que mentir sobre alguém, se isso é um falso testemunho? O problema é que também, quando as pessoas difamam, caluniam ou mentem a respeito de alguém,
Normalmente ele não pensa na dimensão que aquilo vai alcançar. Ele não pensa na dimensão daquilo e até que ponto aquela pessoa será capaz de lidar com aquele resultado. Você pode destruir a vida de alguém quando você diz um falso testemunho. Veja bem, vocês lembram de um caso contado aí na televisão a respeito de uma mulher, eu acredito que foi isso, que ela... Olha, se eu estiver enganado, vocês me perdoem, mas é que me ocorreu agora. Ela foi acusada, eu acho, de praticar rituais satânicos com crianças lá no litoral, e aí espancaram a mulher até a morte, e depois se confirmou que não era nada disso, que ela era inocente. E quantos casos não têm acontecido com pessoas de chegar a esse extremo? Outros têm, às vezes, um prejuízo aparentemente menor, não pagam com a própria vida, mas sempre traz um prejuízo muito grande para aquele que foi difamado. Porque é uma desonestidade alguém mentir a teu respeito. É uma desonestidade moral alguém fazer uma calúnia ao teu respeito. É uma desonestidade sem tamanho alguém vir e mentir até a teu respeito. É desonesto demais, é baixo demais, não é adequado, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Agora, vale a pena ser honesto? Vale a pena falar a verdade? Vale a pena ser bom caráter? É lógico que vale a pena. Ser direito, falar a verdade, vale muito a pena. O problema é qual é o preço que você está disposto a pagar para ser honesto. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ser bom caráter, para não ser difamador, para não ser um caluniador. Tem um preço, sim. A sociedade que nós vivemos hoje, eu vou dizer hoje, porque é onde a gente mais percebe, e é o momento que nós vivemos, né, no nosso dia a dia, porque para isso não tem ambiente, se é social, de níveis sociais, se é alto, se é baixo, se é pequeno. Essa questão do falso testemunho, ela roda. Onde existe ser humano, existe a possibilidade do falso testemunho. E aí, quanto vale a pena você ser direito? Quanto vale a pena você ser honesto? Ah, mas que tem a ver a falar, mentir com honestidade? Tem tudo a ver, né? Dá licença. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você vai defender aquilo que é certo a partir do seu princípio de honestidade. Você vai defender aquilo que é certo a partir do seu princípio de honestidade. Bom dia, Toninho. Deus te abençoe. Bom dia, Verinha. Deus te abençoe. Vamos lá de novo. Você vai defender aquilo que é certo a partir do seu princípio de honestidade. E aí, temos prejuízos com isso. Ser honesto, ser certo, temos muitos prejuízos com isso porque a nossa sociedade não aceita. Ainda vivemos um tempo em que o errado não é bom para o outro, mas se for para me beneficiar, e ainda então está valendo. É comum pessoas não avaliarem aquilo que eles consideram como pequenos delitos. O que tem só um pouquinho? O que tem se eu pegar algo, mas é algo que não tenha tanto valor? O que tem se eu fizer algo, mas isso aparentemente não prejudicar ninguém? Ou se prejudicar, o prejuízo eu já sei que não é tão grande. Qual o problema de eu me apropriar de um serviço público e usufruir daquele recurso? Tem um benefício público, que eu vou chamar de benefício, mas não é um benefício porque é pago. Mas vamos mudar a frase e vamos dizer assim: se beneficiar de um serviço que é prestado, mas ele usa a rede pública, ele é externo, e aí a pessoa usa em benefício próprio, não paga por ele. Gatonete mesmo, né? Gatonete, roubo de energia elétrica, roubo de água, furto de gás natural.
São algumas coisas que muita gente acha que isso é pouco, é pequeno. Eu já ouvi pessoas que não precisam, ganham um salário que poderiam pagar, mas eles furtam o serviço da net, serviço de televisão a cabo, serviço de telefonia, eles furtam. E nas conversas que você ouve, você percebe que eles dizem aquilo como se aquilo fosse um grande prêmio, ou algo que eles estivessem fazendo e que fosse algo bom, ou que aquilo mostra que eles são espertos. Só não pode perguntar perto de mim o que eu acho. Lá no trabalho, eu sempre digo para os meus amigos, eu falo, se você estiver fazendo a coisa certa, não tem problema nenhum, pode perguntar o que eu acho. Mas se você de antemão souber que aquilo que você faz não é honesto, não é de bom caráter, não é moral, não me pergunte o que eu acho, porque você vai ouvir o que eu acho, e o que eu acho é moral, é para quem tem bom caráter, porque eu vou dizer. Porque para nós que somos de Deus, filhos de Deus, nós temos que fazer um esforço em fazer sempre a coisa certa. Fazer sempre a coisa certa, é o esforço, porque pode até trazer prejuízo, aparentemente pode até ser um prejuízo. Não participar de rodinhas, não participar de calúnia, não participar de fofoca, não mentir, não dar falso testemunho, que esse é o texto principal, é o cabeçalho da nossa palavra hoje. Pode até parecer um prejuízo, mas não é. Bom dia, Rô, a esquinca, amiga, bom dia. Porque lá na frente o próprio Deus te honra. Na frente, o próprio Deus permite que as pessoas, vendo o seu caráter, o seu bom comportamento, também te honrem. Alguém vai chegar lá na frente, olha, pode confiar no menino lá, pode confiar na menina lá, pode confiar no menino, no rapaz. Por quê? Porque dentro do comportamento dele a gente percebe que ele não participa dessas coisas, ele está fora, ele tem um caráter que é ilibado, ele tem uma moral que ela é justa, ele não fala das pessoas, ele não mente a respeito das pessoas. Quando eu digo falar das pessoas, eu digo mentir, é isso que eu quero dizer. Aquilo que não se comprova, aquilo que não é verdade, aquilo que se diz para benefício próprio, aquele lá ele não faz isso. Então ele é uma pessoa confiável, ele não diz mal de ninguém. Então por isso que honestidade, bom caráter e moral tem tudo a ver com o dizer falso testemunho. É só quem é bom caráter que não participa disso. Só quem tem moral, é de boa moral, de boa índole, não diz falso testemunho. Só quem não é. Só quem tem bom caráter não mente a respeito das pessoas. Não participa disso. Agora, então eu sou um bom caráter, então eu sou diferenciado. Eu sou honesto, então eu sou diferenciado. Vou te dizer o seguinte, que nos dias atuais até parece isso mesmo. Ser honesto parece que é uma virtuosidade, é virtuoso. Ser de bom caráter é ser diferente, quando na realidade não deveria ser assim. Ser honesto e ter bom caráter, não ser caluniador, isso é uma obrigação de todos nós que participamos de uma sociedade. Já deveria vir do nosso coração esse princípio. E não isso ser algo que alguém olhando admirasse. Todos nós deveríamos ser assim, de forma que isso se tornasse um procedimento comum. Não é uma virtuosidade. Não é porque ele é melhor. É que o certo é ser honesto. O certo é ter bom caráter. O certo é ter boa moral. Isso já é o certo. Olha, se você entender que isso é uma obrigação, então que você lute por isso. Que eu tenho lutado. Tenho me esforçado. O ser humano erra. Mas nós tentamos, nos esforçamos para colocar em prática o ensinamento bíblico.
colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado através da palavra. E hoje, não dizer falso testemunho do teu próximo, não dizer falso testemunho do teu próximo. É um esforço, é uma luta que você trava com você mesmo e uma luta que você mantém a batalha todos os dias, porque não pode fracassar. Então, que você entenda, como eu, que quando Deus deu esses mandamentos, e o 9º mandamento especificamente, Ele queria com isso te dizer, olha, que o seu comportamento, que a sua vida, dá licença, achei que tivesse desligado o sinalzinho. Esse mandamento ele está dizendo o seguinte: Deus queria que o quê? Que a sua vida fosse vivida de tal forma que ela pudesse ser bênção para as outras pessoas. E que através da sua boca, através daquilo que você diz, você não ferisse e você não machucasse outras pessoas. Mas que a sua boca e as suas palavras fossem sempre palavras que abençoam ou que abençoassem a vida daqueles que estão ao seu redor. Branco, Deus te abençoe. Que as suas palavras sejam palavras de bênção e não de mentira, não de calúnia, não de difamação. Pensa nisso, pense nisso. O 9º mandamento preserva nossos relacionamentos. O 9º mandamento, ele preserva os nossos relacionamentos em todos os ambientes os quais fazemos parte. E é isso que Deus quer para você. Sim? Agora, se esforce aí para você deixar sempre em evidência a sua boa moral, a sua honestidade, para que você cumpra muito bem o 9º mandamento. Tá bom? Espero que a palavra de Deus encontre um espaçozinho no seu coração e que ela cresça, e que ela produza, e que ela melhore você. A palavra de Deus, ela nos transforma, e nos transforma para o bem, nos transforma para viver numa sociedade melhor e mais justa, porque ela é conduzida pelos ensinamentos do Cristo. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais essa semana, e te peço, Senhor, nesta manhã, que esse 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, seja, Senhor, praticado por mim, seja praticado por nós. Que nós entendamos a nossa parte de responsabilidade nos relacionamentos, na sociedade que nós vivemos, no trabalho, na família. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração seja voltado, porque os teus ensinamentos é de boa moral, os seus ensinamentos é de honestidade. Então que nós possamos ser, porque o Senhor colocou já isso em nós, a honestidade, a boa moral. O Senhor já colocou isso em nós, a vontade de fazer a coisa certa. É que muitas vezes nós somos roubados, né? Somos roubados e pelo próprio contexto em que vivemos, somos tentados a fazer aquilo que não te agrada e aquilo que não agrada a sociedade que vivemos. Então, Senhor, transforma a nossa vida e nos dá a graça. Fala, Senhor, no nosso coração. Senhor, nos lembre, Senhor, caso venha a tentação, o Senhor nos lembre de que nós precisamos tomar cuidado e zelar pelo nosso próximo e cuidar do nosso próximo com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós fazemos. Nós precisamos, ó Pai, olhar para o nosso próximo e sentir por ele empatia. Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia de vitória, um dia na Tua presença. Livra de todo mal, dos acidentes, do homem mau e nos dá a Tua graça. Cobre, Senhor, com o Teu sangue, com as Tuas asas, nos dá, Senhor, a devida proteção. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Que você possa ser abençoado nesse dia e que, lembrando, quarta-feira temos reunião na igreja de São Mateus, na Desembargador Silva Pereira, 183, no domingo às 18h30. Dia 24 de novembro temos reunião de casais e você é meu convidado.
reunião de casais às 19 horas com a palestra A Tenda de Sara. Deus te abençoe com uma semana de paz, uma semana de vitória. Fique com Deus.